Então, podemos falar em desigualdade, em termos de acesso ao direito aqui no país, doutora Euridice? Olha, é uma questão muito pertinente. Primeiro, eu acho que deve-se um pouco à própria natureza. Nós estamos num país insular. Isso já, a priori, coloca um grande desafio. Não é possível, estamos a caminhar, não é? Mas, ao mesmo tempo, você não consegue oferecer com o mesmo nível de qualidade, portanto, essa acessibilidade. Quando falamos de acesso à justiça, não é? Aqui em particular, dizer que, aliás, há bem pouco tempo houve uma jornada de justiça exatamente nesse sentido, através do Ministério, promovido pelo Ministério da Justiça, no sentido de aproximar, não é? Toda a informação e tornar, portanto, uma participação de mais cidadania e, portanto, a proximidade com a própria justiça no sentido mais alargado. E aqui o que podemos dizer é o seguinte, efetivamente, você teve e tem muitas respostas que já, portanto, acontecem em todos os setores, não é? Aliás, aqui eu abriria um parêntese para dizer que, a nível de, quando falamos de direitos humanos, temos que nos situar a nível das gerações dos direitos, não é? Portanto, temos a primeira geração, que praticamente já foi conseguida, que em termos de direitos cívicos e políticos, em termos, porque neste momento, cada cidadão tem a liberdade de votar, não é? De decidir em quem quer votar. Portanto, esse é um facto que não se pode discutir, é um ganho efetivo em Cabo Verde. Chegamos na segunda geração, que são dos direitos económicos sociais. Aqui é um processo contínuo, inclusive quando se fala do Pacto, né, Internacional Económico-Social, aqui, quando um país ratifica esses pactos, né, internacionais, fica obrigado a criar essas condições, não é? Mas o que é que acontece? É lógico que uma população, ao evoluir, vai criando também novas expectativas e necessidades. Então, isso significa que as respostas têm também que acompanhar essa dinâmica, porque neste momento, por exemplo, se em 1975, com a independência, tínhamos uma população maioritariamente analfabeta. Foi um grande ganho que hoje podemos estar a falar praticamente 100%. Nós chegamos a 100%, mas estamos próximos, não é? Foi uma conquista que todo mundo reconhece, certo? Mas uma população com um nível de escolaridade elevada coloca uma outra pressão na própria sociedade, porque as necessidades são outras, as necessidades são outras respostas também, e vai querer que as suas necessidades, que vão sendo cada vez mais sofisticadas, também encontrem respostas. Por exemplo, numa entrevista, alguém disse a dado momento, então, evacuação, repare, não é todo mundo que necessita de evacuação, mas é o que impacta mais. Então, quando falamos aqui na questão da percepção, efetivamente, não quer dizer que o serviço está precário, só que o serviço ainda não chega, quer dizer, o impacto ainda não chega a 100% da população, e é lógico que temos ainda desafios a vencer nesta matéria. Então, quando falamos da questão da acessibilidade, aqui teremos que ver também em várias perspectivas, porque depois aparece a terceira geração, né, dos direitos, que tem a ver com as pessoas vulneráveis. Então, cada vez que vamos avançando nas gerações dos direitos humanos, percebemos que os desafios ainda são maiores. Porque quando chegamos nas pessoas vulneráveis, por exemplo, hoje em dia até já não se fala das pessoas com deficiência, mas sim pessoas com exigências diferentes. Imagina, até na terminologia, vamos avançando nessa problemática. E então aqui, de facto, temos que reconhecer que Cabo Verde precisa fazer mais para pessoas com necessidades ou com exigências diferentes, nesse caso, seja a nível da acessibilidade, mesmo física, arquitetónica, não é? Porque muitas vezes as construções não oferecem, apesar de estar já previsto, né, que deve-se ter em conta essa especificidade, mas depois temos uma outra questão, a questão, por exemplo, de linguagem. Aliás, até
falamos há pouco tempo sobre o próprio papel dos órgãos de comunicação social, temos que tornar toda a linguagem acessível. E normalmente nós trabalhamos para um único público. Não pensamos que devemos diversificar e fazer chegar essa informação. E por último, só para terminar essa parte, dizer que é também importante que toda a população, todo cidadão tenha acesso à informação de justiça. Isso quer dizer o quê? Você tem ofertas, portanto, nas cidades mais urbanas, não é? E com maior número de população, mas depois você tem um país insular onde essa simetria é acentuada, não é? Então, aqui fica também o desafio, seja a nível dos próprios advogados, não é? Porque se nós ratificamos, não é, uma convenção que o acesso à justiça é um direito fundamental, então o Estado é obrigado a criar as condições, não pode ser limitante ao acesso à própria justiça. Então você tem que criar as condições para que, não importa onde você estiver, possa ter essa acessibilidade. E aqui, por exemplo, a própria questão, quem tiver condições, né, financeiras, económicas, pode recorrer a um advogado, mas quem não o tiver, o próprio Estado deve garantir, portanto, essa possibilidade, e muitas vezes você pode ter mais dificuldades noutras ilhas do que, por exemplo, Praia, São Vicente, Salo, etc. Mas aqui para dizer que o desafio, mas podemos mais tarde reforçar essa parte, dizer que o desafio de facto está tanto a nível de acessibilidade linguística, independentemente das necessidades específicas, temos também que falar numa linguagem que possamos ser percebidos. E também, hoje em dia, inovar, não é? Temos várias tecnologias, mas fazer com que uma pessoa, por exemplo, com um baixo nível de escolaridade, também possa ter acesso, porque também corremos esse risco, não é? Se digitalizamos tudo, informatizamos tudo, mas temos que perguntar se a nível nacional todos terão a capacidade e a possibilidade de aceder à informação informatizada. Então, temos sempre que deixar, portanto, a nossa opinião, que devemos sempre deixar essa possibilidade, portanto, dupla, não é? De podermos cobrir toda a população, independentemente das suas condições existentes neste momento. E pegando desta mesma questão sobre a desigualdade em termos de acesso ao direito, partilharia aqui da mesma percepção da doutora Euridice, ou traria uma outra análise sobre esta questão? Eu acho que é importante, vou pegar carona na fala da doutora Euridice, nós estabelecemos realmente o que se representa esse acesso a direito, o que representa o acesso à justiça, né? A gente tem uma certa ideia equivocada quando nós falamos em acesso à justiça, porque entendemos que o acesso à justiça é bater na porta do tribunal. E, na verdade, o acesso à justiça é muito mais amplo do que isso, né? A própria Constituição, no artigo 22, define que a todos têm o direito de defesa, o direito de informação, o direito de patrocínio judiciário e o direito de ser acompanhado pelo advogado perante todas as autoridades. Então, o acesso à justiça tem várias dimensões, né? Uma delas, por exemplo, que a gente tem criticado muito aqui em Cabo Verde, é a falta de informação, né? Nós temos um problema em Cabo Verde onde as pessoas não sabem onde buscar os seus direitos. Isso já é uma violação de direitos. Então, quando alguém, por exemplo, principalmente da classe mais vulnerável da população cabo-verdiana, não sabe onde buscar esses direitos, que é a grande realidade da maioria das pessoas, né? Isso aí nós já temos essa violação dos direitos humanos. Porque se eu não sou informado onde eu tenho que buscar, por exemplo, em relação ao tribunal, nós temos o patrocínio judiciário, que é fornecido pela Ordem dos Advogados, né? Mas como que isso é feito? Né? Não é só dizer formalmente, olha, a Ordem dos Advogados tem a gestão, a administração de conferir aos cidadãos o acesso à justiça. Mas como que eu faço isso? Aonde eu vou? Com quem eu converso? Né? Então, essa falta de informação, de instrução, eu acho que é um grande desafio que Cabo Verde deve enfrentar para informar as pessoas, até mesmo serviços que estão disponíveis a elas, mas elas não acendem justamente por desconhecerem, né? Porque isso não está acessível à informação. Nós estamos falando, por exemplo, que em relação não discordando da doutora, mas em relação à primeira geração dos direitos humanos, que é a questão do voto, por exemplo. Mas quantas pessoas votaram? Será que as pessoas, então, qual é o número de eleitores que nós temos no país e quantas pessoas compareceram à urna para votar?
Então aqui eu posso ter uma ideia de que as pessoas não, assim, né, foi expressiva a votação, a gente sabe disso, mas muitas pessoas deixaram de votar, mas deixaram de votar por quê? Né? Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ser avaliada também, né? Tem que ser avaliada do ponto de vista dos direitos humanos. Né? As pessoas têm que ter essa consciência do voto, a consciência da sua cidadania, e se é um Estado democrático, o exercício do Estado democrático passa pelo voto, né? Pela eleição dos seus representantes no parlamento, no governo, etc. Então, eu penso que o acesso à justiça, ela traz também consigo esse dever do Estado de prestar informação, né? E também de que as pessoas possam ser bem atendidas. Aí vem a questão também da qualidade da informação, né? Você tem que ir ao patrocínio judiciário, você tem que ir a uma ordem dos advogados, mas chegando lá, como é que essa pessoa é atendida, né? Como que esse advogado vai prestar esse serviço a uma pessoa simplesmente porque está previsto na Constituição como uma garantia fundamental daquele cidadão? Não, ele tem que prestar porque essa prestação de serviço tem que ser com muita qualidade. Então, as pessoas, elas reclamam, elas se indignam em relação a isso, com os direitos humanos e os direitos de acesso a todos os direitos, não somente por conta dessa, eu diria, da previsão constitucional, da previsão legislativa, mas também porque elas vão até as pessoas e elas não conseguem ter a resposta adequada à sua necessidade. Isso gera um confronto, gera um descrédito, como eu disse antes, e as pessoas então passam a viver como se não existisse o Estado, né? O Estado está ausente da real necessidade das pessoas nas zonas da praia, nas ilhas, como foi bem dito aqui, e isso é um problema realmente que tem assim, angustiado muitas pessoas em Cabo Verde. E sobre esta questão, né, da falta de informação, vamos também ouvir a percepção da Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, mas daqui a pouco, depois de um curto intervalo.